Ok, gente, então, continuando, o conteúdo ainda é sobre perspectivas cônicas, tá? Então, a gente já viu um pouco sobre algumas diretrizes, né? Alguns conceitos básicos, algumas regrinhas de como replicar, né? Certo? Então, agora, a partir dessa aula, a gente vai trabalhar só perspectiva cônica exata, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar com aquele rebatimento de pontos, né? Eu já gravei uma aula para vocês, mostrando como fazer isso com um cubinho, com o desenho de um cubo, né? A gente trabalhou lá com 2 pontos de fuga. Com um ponto de fuga é bem similar, tá? É bem parecido, né? Como é que funciona? Se a gente estiver trabalhando com um ponto de fuga, a gente vai ter também, né? Naquele mesmo esquema que eu passei aquele cubo, digamos que aqui é a linha de quadro, tá? Aqui é a linha do horizonte, certo? E aí você vai definir também uma altura para o observador de vocês, certo? Aqui em cima eu vou desenhar encostado no quadro, eu vou desenhar um cubo. Então, eu posso pegar aqui na escala, por exemplo, 1/50. E desenhar um cubo. Certo? E a partir desse cubo aqui, eu fazer o meu traçado, né? Então, se o meu cubo tem 1 por 1, eu posso colocar aqui um observador de 2 metros. Então, aqui embaixo vai estar minha linha de terra. Tô passando rapidinho, porque a gente já viu todos esses conceitos nas outras aulas, né? Aqui, na linha do horizonte, em algum local dela, eu vou marcar o meu ponto de fuga, que vai ser único nesse caso. Lembrando que se eu marcar para cá, eu tô privilegiando, né, as informações que estão nesses dois lados, né, e desprivilegiando essa, a mesma coisa pro outro lado. Ou eu posso marcar bem no meio também, tá? Vou marcar um pouquinho pro lado, então, só pra vocês verem que fica diferente. Tá? Então, esse aqui é o meu ponto de fuga. Sempre na linha do horizonte, certo? E aí, vocês lembram, né? Se encosta no quadro, o desenho, eu posso trazer ele direto aqui e marcar na linha de terra, certo? Se encostou na linha de terra aqui, se ele começa na linha de terra, quer dizer que eu posso subir na minha escala aqui a altura desse objeto. Então, aqui tá o meu cubo. E aqui tá a altura dele, certo? Pontos que não encostam na linha de terra, o que eu tenho que fazer? Acertou quem falou que tem que marcar a distância para visual principal, que é a distância que o observador está do objeto representado, lembra? Então, se o meu objeto aqui tem 1 metro, por aquela regrinha, vezes 1,5, 2,5, vai dar quanto? De 1,5 a 2,5 aqui também, né? Então, a partir do meu quadro aqui, eu vou marcar, então, vou colocar como 2,5 metros. Tá aqui. Minha visual principal. Perpendicular sempre, né, gente? Ó, certo? Digamos que tá aqui minha visual principal. Aquele 1,5, 2,5 é, como eu falei, uma sugestão. Quer usar outro valor, pode usar também. Só tem que lembrar o que a decisão que vocês tomam aqui influencia no desenho do final, né? Então, quanto menor, mais distorcido, né? Mais vai ficar perspectivado, assim, forçando a barra para o ponto de fuga. E quanto mais longe, mais planificado o teu objeto fica, assim, certo? Menos distorcido. É só isso. Os dois são válidos, não tem problema, tá? Feito isso, e agora eu tenho aqui a minha linha da visual principal, ou principal visual, eu tenho aqui marcado o ponto, eu posso, né, aqui, ó, usando esse ponto de guia, trazer esses pontos aqui até encostar na minha linha de quadro, certo? Então, aqui e aqui, ó, girei esses outros 2 pontos. Chegou na linha de quadro, desce perpendicular para baixo,
certo? Agora, para conectar esse ponto nesse ponto, a gente leva pro ponto de fuga, certo? Esse com esse aqui, certo? Se for traçado bem certinho, esses dois aqui, essa linha vai ficar bem paralela a essa de baixo, direitinho, certo? E aqui a mesma coisa, ó, esse ponto pro ponto de fuga. Então, agora eu vou reforçar só aqui para ver como ficou o desenho do cubo. Certo? Então, aqui a gente tem um cubo desenhado pela perspectiva exata, um ponto de fuga, né? E os de 2 pontos de fuga, a gente também tem aquele vídeo gravado, né, de 2 aulas atrás. Então, se vocês estão com alguma dúvida, dá para voltar lá e reassistir, ok? E a partir de agora, a gente vai fazer esses desenhos por essas regras, tá? A gente não vai sair desenhando só na proporção, né? Isso aqui foi para aprender algumas práticas, né, que podem ajudar a acelerar o desenho, tá? E como que a gente vai fazer agora para trabalhar a perspectiva cônica exata? Ah, a gente tem que desenhar toda a planta aqui para daí rebater os pontos aqui para baixo? Pode ser, se quiser, não tem problema. Quer trazer uma planta impressa e encostar aqui na folha e começar a desenhar para baixo? Pode ser também, tá? Ou vocês podem trabalhar com uma malha de referência. Então, vocês lembram que quando a gente trabalhou na perspectiva isométrica, a gente tinha uma malha de referência. Vocês lembram? Uma malha com linhas traçadas sempre a 30 graus, né? Então, a gente tinha uma malha, aqui, ó. Tinha uma malha, assim, com linhas que eram traçadas, né? Formando aqui 30 graus, certo? De um lado e do outro lado, certo? Então, a gente acabava com um formato assim de malha. E a partir dessa malha aqui, a gente ia subindo os desenhos, certo? Então, na perspectiva cônica, a gente também pode trabalhar com malha. Só que ela é desenhada de uma outra forma, é claro, tá? Então, eu vou agora passar para uma outra folha para mostrar como que é o desenho dessa malha para 1 e para 2 pontos de fuga, tá? Lembrando que desenhar a malha nada mais é do que tu desenhar uma representação bidimensional. É como se tu desenhasse só o chão de uma edificação, sabe? Tu tem a planta baixa, tu só desenha aquilo. Nada mais é do que isso. Então, não vai ter novidade assim do que a gente já viu aqui, certo? Porque pensa, ó, se eu tenho uma malha e uma perspectiva cônica, quer dizer que eu tenho o quê? Quer dizer que eu tenho igualmente, desenho aqui em cima, eu tenho uma linha do horizonte, eu tenho uma linha de terra, isso aqui determina a altura do meu observador, certo? E eu vou ter 1 ou 2 pontos de fuga. Então, se eu tenho 2 pontos de fuga, eu vou ter uma malha, eu vou ter linhas que saem deste ponto de fuga e vou ter linhas que saem deste ponto de fuga. Isso aqui forma uma malha, certo? Se eu tiver só um ponto de fuga, deixa eu puxar aqui pro lado. Mesma coisa, eu vou ter linhas que saem deste ponto de fuga e que formam uma malha, tá? Então, ó, eu consigo ter um traçado de uma malha, que pode... a gente pode definir 1 em 1 metro, meio em meio metro, depende da representação. Mas a gente pode ter essas malhas que nos auxiliam, tá, a fazer os traçados, tanto com quanto 2 pontos de fuga, né? E aí, tem que prestar atenção no quê? A escala do desenho que vai ser utilizada, porque a escala que você aplicar nessa malha pode ou não ajudar você depois, certo? Então, se você estiver fazendo um desenho de interiores, você pode fazer uma malha, um grid de 1 em 1 metro. Ou talvez seja interessante fazer de 50 em 50 centímetros. Vai que ela tá mais modularizada, os móveis, isso pode auxiliar a fazer um outro tamanho de malha, né? Se vocês estiverem fazendo um desenho urbano, não faz sentido fazer de 1 em 1 metro, né? Vocês vão fazer de 10 em 10 metros, talvez, tá?
Então, isso tem que ser levado em consideração. A altura do observador tem que ser levada em consideração, né? Se vocês vão fazer uma perspectiva de interior, vocês vão usar a altura do observador de 1,5 ou de 2. É normal usar de 2, assim, um pouco mais alto do que seria uma pessoa, que seria a altura normal, né, da pessoa, porque quanto mais alto a altura do observador, a gente já viu isso também, né, naquele desenho do livro que eu fiz, né? Se você tem uma altura do observador, aqui essa malha, ó, bem baixinha, você vai ver o desenho dessa malha, que é como se fosse o chão do desenho, assim, ó. Certo? Se o observador estiver mais alto, você começa a olhar assim. Quanto mais alto estiver, mais você vai ter a visão dessa superfície. E mais você vai conseguir ver o que está atrás no desenho. Certo? Então, é normal a gente colocar mesmo interiores uma altura um pouquinho a mais, assim, do que seria a visão normal, né? Justamente para poder ver esse todo, tá? Não é sempre, às vezes a gente vai querer exatamente, né, a altura normal da visão de uma pessoa, que seria ali por 1,5 m, ok? Então, a escala do desenho é super importante e a altura do observador é super importante, ok? Então, agora eu vou passar para outra folha aqui. Nova folha. Então, vamos lá. Como fazer, então, uma perspectiva para um ponto de fuga? Para começar. Vamos começar como a gente fez até agora, o desenho de uma perspectiva, certo? Tá. Agora, de início, não muda nada. Certo que inclusive, eu continuo batendo na câmera. Então, vamos lá. Vou desenhar as mesmas linhas de referências que a gente está usando até agora, tá? Para não ter nenhuma confusão. Então, temos linha de quadro. Vou desenhar separada a linha do horizonte, embora possa ser a mesma. Ok? Então, ó, linha de quadro, linha do horizonte, a altura entre elas não interessa, certo? E aqui eu vou desenhar um grid. Vamos lá. Vamos desenhar um grid de... vamos fazer de 1 em 1 metro, ok? E a escala desse grid vai ser de 1:75, ok? O que falta aqui? A altura do observador. A altura do meu observador vai ser de 2 metros, ok? Então, é isso aqui, ó, eu preciso definir antes de começar a desenhar qualquer malha. Qualquer desenho, né? Na verdade, em perspectiva, tá? Então, o tamanho do meu grid aqui, que eu vou fazer, a escala do desenho que eu estiver trabalhando, né? E a altura do observador, tá? Ótimo, então vamos lá. Já que eu tenho a altura do observador, eu vou medir, vou colocar ela logo aqui, vou trabalhar na minha escala para 75, né? Então, aqui minha altura do observador é 2 metros. Tá? E isso aqui marca minha linha de terra, certo? Linha do horizonte, vou marcar um ponto de fuga aqui central no meu desenho. Pelo simples motivo que é onde eu quero colocar nesse momento, tá? Mas lembrando sempre que na hora que vocês forem escolher esse ponto de fuga, leve em consideração onde tem informação mais relevante para mostrar no desenho, né? Se é de uma face ou na outra face do desenho, certo? Então, aqui, ó, né? Eu desloquei o ponto de fuga para cá e automaticamente eu privilegio mostrar esse e esse lado do meu cubo. E escondo esses outros dois, certo? Ok. Agora, a gente vai começar a fazer o traçado desse grid. E aí, como eu falei, ó, não tem nada de diferente do que vocês desenharam antes, sabe? O que é um grid? O grid nada mais é do que uma sequência de quadrados. Quadrados é o que a gente mais desenhou até agora, né? Então, não vai ter nenhum problema para vocês.
E esse quadrado tem que tamanho? De 1 em 1 metro, porque é a escala que a gente quer dar aqui pro nosso grid, ó. Certo? Então, ó, eu vou desenhar aqui um cubinho aqui, ó, de 1 metro de altura. Eu vou posicionar esse cubo no centro do meu ponto de fuga. Então, ele começa aqui e vai até aqui. Tá? Vamos acender bem aqui a linha. Acender bem esta linha. Acender bem esta linha. Acender essa aqui de baixo também. Pronto, ok? Como que eu desenharia esse cubo aqui embaixo? Só a planta dele, né? Sem altura. Vocês lembram, né? Esses dois pontos aqui eu posso levar direto, certo? E marcar aqui. Porque encosta no quadro. E esses aqui de trás, eu teria que fazer o quê? Marcar a visual principal, que passa sempre pelo ponto de fuga, certo? E essa visual principal aqui, então, eu posso marcar com 2,5, vou marcar, ó. Eu vim até aqui. Aliás, opa, quase que marquei errado, né? 2,5 do quadro aqui. Visual principal. Marquei com 2,5 a largura, né, do meu objeto aqui. Pode ser mais? Pode ser mais, tá, gente? Não precisa ser aqui, ó. Eu posso pegar e marcar. Se eu quiser, como eu falei, é uma regra, mas não é que não possa ser quebrada, ó. Se eu quiser, eu posso marcar lá aqui embaixo, por exemplo, ó. Seria bem distante, né? Qual que é a diferença, ó? É que vocês podem observar bem. É que quando eu for rebater esse ponto aqui pra chegar no quadro, ele dá ó, uma diferença, tá vendo, ó? Quanto mais próximo, se eu pegar um ponto aqui, ó, ele fica mais distorcido, as linhas que eu vou perspectivar, tá? Se ele estiver mais afastado, ele fica menos distorcido. O ponto fica aqui. Então, eu vou usar esse mais afastado aqui para ficar menos distorcido, ok? Chegou aqui, vou fazer o mesmo para esse outro lado aqui. Ó, certo? Vou baixar esses pontos. Então, eu sei que meu quadrado, ele vai acabar em algum lugar aqui. Em algum lugar aqui. Como que eu sei onde ele termina? Eu tenho que perspectivar essa linha para o meu ponto de fuga. Ó, aqui. E aqui, tá? Esse aqui, né, lembrando, é o ponto de fuga, tá bem aqui no meio, tá? Então, aqui, ó, juntando aqui atrás. Ó, tá? E aqui eu tenho desenhado um quadrado. Ah, então eu vou ter que desenhar um monte de quadrados aqui e passar aqui pra baixo? Não, não precisa, tá? Olha que legal. A gente sabe que tudo que encosta aqui tem a medida real, certo? E o meu quadrado é 1 por 1. Logo, se aqui tem a medida real, eu posso trazer para a linha de terra com a medida real. Se eu tenho um monte de quadrados aqui de 1 em 1, eu posso marcar direto 1 em 1 metro aqui na minha linha de terra. Ó. Então, eu tô subdividindo a minha linha de terra de 1 em 1 metro. Quantos que eu vou marcar? Depende do que você vai representar, né? Se você vai representar aqui um ambiente interno que tem 4 e 4 metros, você só precisa de um espaço assim, 4 quadradinhos, né? Se você for representar um ambiente maior, tem que fazer uma malha maior, tá? Então, é relativo a cada representação. Então, vamos lá, o ponto de fuga, eu vou traçar agora várias retas. Passando por esses pontos, ó. E aí, vocês vão vendo que quanto mais distante, né, vai distorcendo mais aqui, ó, vai ficando mais e mais fechadinho. Vou passar por cima aqui do que eu escrevi, não tem problema. Ok? Ó, então aqui eu tenho uma malha.
Ah, eu posso passar aqui da linha de terra? Pode, não tem problema nenhum, tá? Pode desenhar pra cá, outro pode desenhar pra cá, ou meio a meio, não tem problema, ok? Agora, como que a gente vai descobrir a distância dessas linhas aqui, ó, que vão fechar os quadradinhos? Bem fácil, a gente tem um quadrado desenhado, certo? Lembra que essa malha aqui é como se a gente tivesse um monte desses quadradinhos aqui, ó, e a gente estivesse fazendo a representação em planta baixa deles. E mais um monte aqui pra trás, certo? É como se fosse um monte desses quadradinhos aqui que a gente tá apresentando aqui em perspectiva, certo? Agora, o que acontece quando a gente tem uma malha xadrez, tipo tabuleiro de xadrez, certo? E a gente liga os pontos assim na diagonal. Acontece que se a malha de xadrez ela é exata, é igualzinho quadrados de 1 por 1, tá alinhado, vai passar em todos os pontos da diagonal, certo? Portanto, por essa lógica, eu posso ligar este ponto com este, aqui, ó, do meu quadradinho representado. Vou pegar um esquadro maior. Este com este. Vou ligar esses aqui, ó, passando por todas essas linhas, tá? Esse aqui ficou até curto, eu vou aumentar um pouquinho mais. Ó, o que aconteceu agora? Eu cruzei outros pontos do meu desenho. Esse ponto aqui que eu cruzo é esse ponto representado aqui, ó. Se cruzou aqui, eu sei que tem uma linha paralela à minha linha de terra passando ali, certo? Então, agora é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, primeiro, essa daqui que já estava marcada, eu vou marcar de ponta a ponta, vou marcar as próximas aqui pra dentro. Certo? E a mesma coisa aqui pra cá da linha de terra, ó. Eu posso pegar aqueles pontos ali, deixa eu pegar um esquadro maior. Até quanto que eu tenho que traçar? É aquilo que eu falei pra vocês, depende do desenho, tá? Cada desenho vai pedir um tamanho de um traçado, certo? Mas aqui, então, temos o exemplo de uma malha perspectivada, tá? Para um ponto de fuga. Ah, outro ponto. Para cada desenho que eu fizer, eu preciso fazer uma malha específica? Nem sempre. Nem sempre, tá? O que acontece? Essa malha aqui, ela é de 1 em 1 metro, escala 1/75, altura de 2. Essa malha aqui é exatamente igual, se eu usar um observador de 4 metros, na escala 1/150, ok? É exatamente a mesma coisa, tá? E aqui o meu grid passa a ter de 2 por 2, tá? Então, eu posso multiplicar ou diminuir, que vai manter a proporção, certo? Então, sim, tem que refazer quase para todo o desenho, mas dá para reutilizar em alguns casos, quando dá certo, né? A escala e tudo mais, e a altura que você quer, né, para representar, ok? Então, aqui fizemos para um ponto de fuga, agora vamos fazer para 2 pontos de fuga. Deixa eu puxar pro lado. Uou! Aqui. Tá. Então, vamos lá. Vou dar continuidade já nessas mesmas linhas que a gente tinha traçado aqui. Para a linha do horizonte. Vou usar igual. Ok? Então, mesma coisa. Vamos traçar tudo igual, só que com 2 pontos de fuga.
Acho que daí evidencia, né, o que fica de diferente, tá? Então, ó, aqui eu também vou desenhar, né, um quadradinho de referência, tá? Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no outro, pra vocês verem como fica. Então, mais ou menos aqui fica um quadradinho, né? Deixa eu ver aqui. Ele também vai ter 1 para 75. Vou fazer ele também de 1 metro. Tá? Então, aqui também, ó, ele tem 1 metro por 1 metro. Também é como se ele fizesse parte de uma malha maior, né? Então, é como se pra cá continuassem esses quadradinhos sendo representados pra cá, tá? Ó, é como se eu tivesse realmente uma malha aqui desenhada, como foi outro caso, né? Só que aqui é uma perspectiva com 2 pontos de fuga, tá? Ok. Aí aqui, vou baixar aqui uma linha, né? Vou colocar a minha visual principal. Eu vou usar o mesmo distanciamento que eu usei no outro. Vou trazer daqui, então vai ser aqui. Vou fazer tudo igual ao do outro, tá? Agora, pra traçar aqui, ó. Vamos levar esta linha aqui, até passar por aqui. Faltou. Deixa eu dar essa prolongadinha aqui, né? Até chegar lá no quadro. Mesma coisa para essa outra aqui. Certo? Chegou lá no quadro, a gente baixa, né? Lembra? Então, aqui temos o ponto de fuga 1. Ponto de fuga 2, certo? Ok. Beleza. Aí, agora, para desenhar a malha, como é que a gente faz? A gente pode começar da mesma forma que a gente fez com o ponto de fuga, tá? Pega os pontos aqui que tá encostando no quadro, a gente já pode baixar, tá? E agora, ó, levar eles pro ponto de fuga. E eles vão se encontrar ali no ponto do meio. Certo? E os outros? É o valor dessa diagonal, tá? Então, se vocês desenharem um quadradinho perfeito aqui, vocês podem medir esse valor da diagonal, ou vocês podem colocar na calculadora também, né? Deixa eu ver onde é a calculadora. Tem uma calculadora aqui. Ah, aqui, ó. Vou botar na calculadora, tá? Então, lembram lá da matemática, né? Quando a gente tem um triângulo qualquer, essa parte de cima aqui, ó, é um triângulo, certo? Então, a gente tem um triângulo. O maior lado aqui que é a hipotenusa, né? Então, ó, ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembra dessa fórmula? E aí, se a gente pode passar isso pra lá, né? Fica... Certo? Então, vamos fazer isso. Que tal? E aí, a gente descobre o valor dessa diagonal exatamente, tá? Então, dentro de uma raiz quadrada, vou botar 2 aqui, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, igual, vai dar 1,414, tá? Então, aqui, ó, e eu posso medir esse valor de 1,4 aqui.
no 1.4, aí vai dar 2.8, certo? Vai dar 4.2, e a mesma coisa aqui para esse lado. 1.4, 2.8, aqui faltou. Aqui. Ó. Marquei aqueles pontinhos. E agora, esses pontinhos aqui, eu levo lá pro meu ponto de fuga. Ai, desculpa, bati na câmera. Tá? Cuidem, tá? Ó, por exemplo, eu aqui errei, ó. Nesse ponto aqui, ó, ele tá passando pro lado. Se eu medir aqui, não é um erro tão pequeno não, tá? É 0,1 aqui de diferença mesmo nessa escala. 10 centímetros na escala 1 para 75. Então, essa parte aqui é geometria, né, gente? Tem que ter aí, a gente sabe que tá fazendo a mão, mas tem que ter alguma precisão, tá? Então, apaga e faz de novo, se isso acontece. Ó. E é a mesma coisa pro outro lado, tá? Aí vocês vão ver, ó, tem um momento que a malha fica muito distorcida, né? Se você faz ela muito, muito grande, ela fica muito, muito distorcida, ó. Então, também tem que ter um bom senso, tá? De não prolongar muito essa malha. Opa! De novo, eu tava errando. Olha esse quadrado da frente, como fica distorcido, né? Esse aqui eu não vou nem ligar, tá? Por que que acontece? Quando a gente faz aquela distância aqui de uma vez ou 2 vezes o lado, é quando a gente considera que todo o desenho vai estar aqui dentro. Então, meu máximo do desenho seria aqui e minha malha estaria aqui dentro, né? No caso aqui, eu já marquei um pouco a mais, mas, como eu falei, não tem que ter uma regra. Você só tem que ter, assim, um bom senso, né? De saber que se vocês representarem dentro de toda essa malha aqui, ó, isso aqui vai ficar super deformado, tá? E aí vocês podem estar dando uma importância na visualização, na apresentação do projeto de vocês, que vocês, na verdade, não queriam dar. Né? Então tem que cuidar com isso, porque daí quem vê vai achar que, nossa, isso aqui é super importante, né? Porque olha o espaço que ocupa em toda a folha, certo? Nesse caso aqui, ó, a gente poderia apagar, né, essa primeira linha aqui e trabalhar só daqui pra dentro, ó. Que aí fica uma malha boa, não é tão distorcida, ok? Então é isso, gente, ó. Bem rapidinho aqui, a gente fez as duas malhas, né? Um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, tá? Nessas escalas aqui. Para vocês, eu vou passar um exercício, que é esse aqui, essa semana, tá? Esse aqui é uma planta baixa que tá na 1 para 25, eu vou mandar a imagem para vocês. E aí, vocês podem traçar o grid como vocês acharem melhor, tá? Eu aqui, por exemplo, tracei esse grid aqui em uma 3. Esse meu grid aqui, ó, ele também tá na escala 1 para 25, né? Escolhi um observador de 2 metros. E o meu grid tá traçado de 40 em 40. Não tá de 1 em 1 metro. Por quê? Porque o piso aqui é de 40 em 40. Tá? Então, traçando de 40 em 40, eu já tenho o desenho do piso pronto. Certo? E aí, depois, aí desenhando isso aqui. Assim como na isométrica, vocês podem fazer isso aqui em uma folha, podem passar caneta, deixar assim super forte, e depois colocar uma folha em branco por cima para desenhar, tá? Ó, que dá pra ver. Aqui eu não sei se eu consigo mostrar na câmera, mas se vocês desenham com caneta por cima, em cima de uma sulfite, dá pra ver bem ali, ó, por trás, tá? Então, vocês conseguem desenhar por cima dessa malha aqui e ir representando esse exercício aqui, ok? Então, é isso, gente. Para essa semana é isso, tá? É representação disso aqui. Esse aqui é uma cozinha, pia, fogão. Aqui pode ser um freezer ou geladeira.
mesinha, né? E essa parte aqui que não tá definida, vocês podem fazer armário com porta ou com gaveta, ou pode ser prateleira aberta, fiquem à vontade, tá? Essa parede aqui não tem nada, essa parede não tem nada. E eu aconselho vocês a fazerem, olhando daqui, essa perspectiva, tá? Então, ó, vocês vão posicionar assim na malha, tá? Esse exercício aqui é para fazer com 2 pontos de folga, né? Então, essa malha aqui, que eu acho até mais rápida de traçado aqui de 1 ponto de folga, tá? E vocês vão estar vendo toda essa área aqui. Aqui que tem essa mesa, ela vai ficar suspensa, vocês não vão representar essa parede, ok? Vão representar só a mesa aqui, como se essa parede não tivesse sido construída, tá? Aqui, tá? Essa parte aqui também não precisa representar, ó. Então, tira aqui, tira essa parte aqui, tá? Essa porta aqui, quer representar ela fechada, aberta? Pode representar fechada se quiser, vai ficar lá um pedacinho de parede no final. Não quer representar, também não precisa, tá? O importante é representar aqui, ó, essas paredes aqui, é super importante. Esse móvel aqui e essa parte desse móvel aqui, super importante. Quero que representem também mesa e cadeira, tá? Pode ser outro modelo? Pode ser outro modelo. E tem que ter humanização, né, gente? Vocês já aprenderam a importância, né, de humanizar o desenho, para dar escala, né, ver o espaço que está disponível para exercer as atividades do ambiente. Então, tem que ter também um calunga no desenho, ok? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, eu vou estar na aula semana que vem, específico para tirar dúvidas, então, de como traçar a malha e em relação a esse exercício, ok? Bom trabalho!